Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta e hoje a gente vai falar de um passo muito importante para o seu sonho americano. Uma coisa que acredito que se você tem vontade de morar nos Estados Unidos, você já parou para pensar. Mas aonde você vai morar? Isso é uma coisa que desde que você toma sua decisão de ir embora, você já tem que realmente ir pensando. E muitos fatores influenciam nessa sua decisão e a gente vai falar sobre isso hoje de acordo com a decisão que a gente tomou. Então, a gente parou para pensar, desde o início do processo até antes, como eu disse, a gente já fez várias viagens, visitou vários lugares, e o que coube mais pra gente foi morar na Flórida, mais especificamente em Orlando. E eu vou explicar o porquê que isso se encaixou pro nosso caso, e vamos ver, vai que se encaixa para você também. Mas essa listinha de coisas que são importantes de você analisar antes de escolher o lugar que você vai morar, vale realmente para você averiguar todos os estados, cidades, o que se encaixa na sua rotina, no que você quer, no que você está procurando lá nos Estados Unidos. Então, como eu já comentei para vocês, a gente já teve a oportunidade de visitar vários locais nos Estados Unidos. E uma coisa que chamou a atenção da parte da Flórida é a distância. Para você ir para Flórida, os voos são normalmente diretos, claro, tem como você fazer parada, mas tem como ser um voo direto, são 8 horas de distância, diferente do que você ter que ir para Califórnia, por exemplo. Então, essa questão de distância, ela é melhor para quem realmente tem interesse em continuar voltando para o Brasil. No nosso caso, a gente tem família, a gente quer voltar para visitar familiares, familiares podem ir visitar a gente e é mais fácil essa logística. E assim, a gente fala dos Estados Unidos, mas existem vários outros países maravilhosos pelo mundo. E aí tem até um exemplo, tipo a Austrália. A gente sabe que a Austrália é maravilhosa, mas para você ir lá ou para as pessoas irem te visitar, você voltar, é muito mais complicado. O fuso horário também entra nessa questão, né? Então o fuso horário não é tão diferente lá na Flórida. Se eu não me engano, é 1, 2 horas de diferença, depende também do horário de verão, né? Então essa parte é mais tranquila na adaptação também. Além da distância, uma coisa que chama atenção também é o clima. O clima de lá, ele parece um pouco mais com o clima tropical aqui do Brasil. Então é outra coisa que a gente teve a oportunidade de conhecer. A gente já foi em lugares com extremo frio, a gente quase chegou a ver a neve, mas não deu. E a gente também já foi em lugares com extremo calor, desértico. Você põe o ovo no capô do carro, ele frita. Então, de todos os lugares que a gente teve a oportunidade de conhecer, a Flórida realmente é o que é mais parecido com o clima do Brasil. Em questão, assim, de ser parecido, não é idêntico. Então, o calor lá pega um pouquinho. Você tem que, realmente, as casas são ar-condicionado, lacrado, porque quando é calor para valer. Mas não é um clima tão diferente quanto o extremo frio, extremo calor, que é o que a gente comentou agora. Uma coisa que o pessoal fala, mas tudo bem, mas e as tempestades, sei lá, furacão, tornado, você não tem medo disso? Olha, o lugar que a gente escolheu é Orlando, né, como eu comentei no início do vídeo. O que acontece? Existe sim, tem tempestade, furacão, tem tornado, mas a região de Orlando ela é mais afastada da parte do litoral. Então, quando essas tempestades chegam, elas já vão perdendo a força. E é uma coisa que é até interessante a gente parar pra pensar, tipo, a Disney tá lá. Eu não acho que eles iam construir um parque que milhares de milhões de pessoas vão todos os dias, ou em férias, em períodos assim, onde pode ter a capacidade de acontecer um desastre lá. Então, teoricamente, é mais seguro, né? Mas tem essas possibilidades, sim. Realmente não é algo a se dispensar. Outro fator que influenciou muito para a gente escolher a Flórida é a questão da adaptação, que tem a comunidade brasileira lá. É o quarto estado com maior comunidade brasileira dos Estados Unidos, tá? Então, muita gente fala, mas você não quer precisar para fugir do Brasil, nunca mais quer ir ao Brasil, tchau, tchau e benção. Não é bem assim. Então, para você se adaptar a algo, você tem que ir se distanciando aos poucos. Um exemplo assim, bem mais ou menos, o açúcar. Vamos supor que você não quer mais saber de açúcar, eu adoro, mas não quero saber mais. Você não consegue no dia seguinte, depois daquele nunca mais comer um açúcar na sua vida. Você não consegue, gente, não dá, o chocolatinho, impossível. Então, pra gente começar a se entrar, adaptar na cultura americana, a gente não consegue de um dia pro outro. A gente vai ter que entrar nessa adaptação e ter uma comunidade brasileira perto, nesse início principalmente, é muito importante. Ajuda nessa adaptação e também a entrar na cultura, se desfazer um pouquinho daquilo.
Mas ter essa comunidade lá é bom. Eles têm lá na Flórida mercados com produtos brasileiros. Ah, eu tô com saudade de comer não sei o quê. Não tem lá, não existe. Tem coisa que não existe lá que só tem no Brasil. Tem. Igual tem coisa que só tem lá e não tem aqui. Tem os mercadinhos lá, você tenta dar um jeito de procura. Ah, eu tô com um problema de alguma coisa. Se você tem esse contato com a comunidade brasileira, eles vão te acolher, até porque eles passaram pela mesma adaptação que você está passando. E outra coisa muito interessante de ter a comunidade brasileira é a questão de empregos. Então, muita parte de você procurar emprego lá, tem locais que vão querer que você seja bilíngue, até nos parques, vamos dizer assim, porque chega em época de temporada, é gente do mundo inteiro indo lá na Disney, um exemplo. Se você já tem lá no seu currículo inglês e português, eles vão adorar, porque eles recebem brasileiros. E você entrando em contato com a comunidade brasileira, eles te auxiliam com isso também. A gente vai, né, ver na prática, a gente vai falar mais sobre isso também lá no Instagram, vamos colocar umas coisas mais diárias de como está sendo essa adaptação, como que é esse acolhimento também. Mas ter o Brasil ainda um pouquinho perto não faz mal. Certo, a gente está falando já de emprego, então outra coisa que vale você dar uma olhada melhor, para você que está começando agora a sua vida do zero em outro país, é o dinheiro. Então, o custo de vida, os impostos da Flórida, eles não são os mais baixos, não é a menor carga tributária do país, mas já está ali entre um dos melhores. Então, para você estar iniciando a sua vida agora, você tem que procurar um lugar com um custo de vida menor. E a Flórida é um desses lugares que se encaixou na nossa lista, tá? Então, além de clima, tudo isso, é muito importante você ver essa questão, porque você tem que pôr na sua cabeça, você está começando do zero. Você não pode começar do zero num lugar com um custo de vida extremamente alto. Como que você vai fazer isso? Então, até você achar o seu emprego, sua estabilidade, você tem que achar um lugar que se encaixe nisso. O custo de vida tem que ser menor. Tem mais uma questão que é adicional no nosso caso, mas pode se encaixar para você também, que é a questão de escola. Como eu tenho um irmão menor, a gente também teve que se atentar a isso. As escolas lá nos Estados Unidos, acredito que vocês saibam, são a grande maioria pública. E o pessoal costuma, né, matricular de acordo com a região. Não é igual aqui no Brasil que você fala, eu quero aquela escola, você vai até aquela escola. As escolas são por região. Claro, você também tem a possibilidade de uma escola privada. Mas aí já entra naquilo que eu falei, você está começando a vida agora. Se você tem a oportunidade de colocar o seu filho na escola pública, que é de qualidade boa lá nos Estados Unidos, por que você vai pagar uma escola, né? Então, uma coisa que a gente precisa muito se atentar para quem tem criança é a região e as escolas. As escolas lá têm notas, tem o score, então você tem que ver qual que é a escola que é melhor para o seu filho, e isso é de acordo com a região que você vai escolher. Outra coisa que é importante eu comentar a respeito da Flórida é que ela é uma cidade de interior. No caso, Orlando é a cidade interior da Flórida. Troquei as ordens. Mas, sendo o interior, é teoricamente mais tranquilo. O que deixa mais movimentado é a parte do turismo, justamente que são os parques que tem lá. Então, quando é aquela período de férias, realmente vai ter um pouquinho mais de movimento. Mas, no geral, é uma cidade de interior. Não é mais tranquilo. E por questão da Flórida, do Orlando, a Flórida ser um local mais planejado, tudo lá você precisa de carro para se locomover, ir para o mercado, ir para uma loja, ir para trabalho, é tudo carro, você tem que ter um carro. Mas, em compensação, é tudo muito assim, perto. Você pega uma rodovia, você tá lá, pega uma rodovia, você tá cá. Então, distância de aeroporto, distância de mercado, tudo é tipo, no máximo uns 30, no máximo uns 40 minutos. É bem próximo, por mais que você precise do carro para tudo, é mais tranquilo essa parte da sua locomoção por esse planejamento que eles têm por lá. Além de tudo isso, uma coisa que não pode faltar é a sua qualidade de vida, é claro. E Orlando é um dos melhores lugares que você pode ter isso. Então você tem a Disney no quintal da sua casa, não só os parques famosos que a gente conhece, mas eles têm feiras, têm restaurantes, tem essa cultura gostosa que você pode, no seu fim de semana, vai num parque lá, ou depende, né, se você vai alugar uma casa, se vai no condomínio, no seu condomínio mesmo você vai ter esse lazer também. Então, não pensando só em trabalho, só em conquistar tudo, mas o seu descanso você também consegue em Orlando. Então, para o nosso caso, o que se encaixou melhor para a gente foi realmente essa escolha. Orlando, Flórida, era mais próximo, era o melhor clima na nossa concepção. A gente conseguiu encontrar um local bom com uma escola boa, tem esse lazer. Então, tudo isso acabou se encaixando para a gente. O custo de vida,
Mas é aquilo que eu falei do vídeo. Vai de acordo com a sua necessidade, com o que você procura. Ah, mas eu gosto do frio mesmo, eu quero morar na neve. Então vai sem medo, se é o que você quer, se você já vivenciou, viu que você aguenta, porque aguentar o frio é complicado, o calor é a mesma coisa. Mas se você consegue se adaptar e vai para o que você precisa, o que você está procurando, vai na fé. Mas é aquilo, a gente tá uma família, somos 4 pessoas, foi o que encaixou pra gente, vai que você é solteiro, solteirão, vai lá, quer realmente ter todas as experiências, vive de mochilão também, compra um trailer e sai vivendo pelo país todo até você escolher um lugar. É isso, você realmente tem que ver de acordo com a sua necessidade. E isso se encaixou pra gente. Lá no Instagram a gente vai procurar agora postar mais desse nosso dia a dia, da nossa mudança, onde a gente escolheu morar, se é apartamento, se é casa, o que quer. Eu sei que todo mundo deve ficar curioso, tem cúria com isso. A gente vai mostrar mais esse dia a dia da nossa vida em Orlando, na Flórida. Dessa vez eu não mudei, hein? Mas é isso, pessoal. Eu agradeço por vocês estarem acompanhando. A gente está chegando a quase 200 inscritos e quase 100 lá no Instagram. Então você que segue aqui no YouTube, não esquece de se inscrever lá no Instagram também, onde a gente vai conseguir colocar mais desse dia a dia. Não precisa ficar esperando o vídeo todo domingo lá no Instagram, hein? Tem só vantagem. Deixa o seu gostei também. Se você ficou com alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa, pode pôr aqui nos comentários. E a gente responde e se vê no próximo vídeo.